Pessoal, o Fluminense segue fazendo história no Mundial de Clubes. Hoje, o tricolor das Laranjeiras venceu o Al Hilal por 2-0 e garantiu sua vaga nas semifinais do torneio. Um feito histórico, inesperado por muitos, mas merecido por quem acompanhou a trajetória do time até aqui. E não foi só a torcida que reagiu. Rooney, sim, ele mesmo, reagiu à vitória do Flu e simplesmente se rendeu ao futebol do time brasileiro. Fica até o final para ver em detalhes tudo o que Henry também falou sobre essa campanha surpreendente. Vale lembrar, o Fluminense já havia vencido a poderosa Inter de Milão, vice-campeã da Champions, por 2-0. Agora, eliminou o bilionário Al Hilal e está entre os 4 melhores clubes do mundo. Isso vindo do time brasileiro que, no início do torneio, era o menos cotado entre os 4 representantes do país. Ninguém esperava que o Flu fosse tão longe. Mas eles calaram a boca de todos, jogando um futebol bonito, inteligente e corajoso. Hoje é, sem dúvidas, o melhor brasileiro deste Mundial. E isso com o menor investimento entre todos. Esse feito só engrandece ainda mais a campanha do Fluminense. Chegar a uma semifinal de Mundial enfrentando clubes com investimentos bilionários é algo que merece respeito e admiração. Foi se adaptar aos diferentes cenários com diferentes respostas, né? Então, no primeiro jogo contra o Dortmund, ele precisava de um tipo de jogo, ele vem com um meio-campo mais recheado, mais reforçado. No segundo, era um jogo que o Fluminense ia ter mais a bola, ia propor mais o jogo contra o Ulsan. Ele troca os laterais, Samuel Xavier e o René, por 2 laterais com mais capacidade de apoio, mais chegada ao campo de ataque, né? O Guga na direita e o Fuentes na esquerda, porque ele precisava de mais posse, mais ocupação do ataque, mais velocidade pelos lados. No jogo contra o Mamelodi, é um jogo que em tese era mais parecido com o primeiro, não pela força dos times, mas porque o Fluminense também tinha ao seu lado o empate. Então, mais força, mais fôlego para marcar. E aí, a partir do mata-mata, adaptações a times que jogavam também com 3 zagueiros e também com, em momentos, duplas de ataque, né? A Inter mais estabelecida nesse modelo já era do Inzaghi, que inclusive foi depois o adversário do Fluminense, né? Já era assim com o Inzaghi há algum tempo, jogando com uma dupla de ataque, Marcos Thuram e Lautaro Martinez aí nos últimos anos. E aí o Renato vai para espelhar esse panorama, né? Espelhar esse sistema do adversário, e o Fluminense vai muito bem. E no jogo contra o Al Hilal a mesma coisa. O que não é, no caso do Al Hilal, uma prática, né, comum. Com o Jorge Jesus não era um time que jogava com 3 zagueiros. Não jogou com 3 zagueiros ao longo dessas últimas 2 temporadas em que ele comandou o time. A temporada em que venceu tudo e a temporada passada, que não foi tão exitosa assim, do Al Hilal. E a mudança do Inzaghi, ela também começa a ser processada a partir do mata-mata. Porque nos primeiros jogos da competição, o Inzaghi não estava jogando nesse sistema com 3 zagueiros, que é o preferido dele. A Lazio do Inzaghi jogava assim, a Inter do Inzaghi jogava assim, e o Al Hilal dele, arrisco dizer que jogará. Ele começa a fazer esses ajustes a partir do mata-mata, a partir do jogo contra o City, que era um jogo em que ele ia precisar talvez de uma força defensiva maior. E aí ele escala essa zaga com, até surpreendente, né? Com o Rubem Neves e o Renan Lodge e o Koulibaly, deixando, por exemplo, o Albulairi no banco de reservas, que foi titular ao longo das últimas 2 temporadas. Perdeu o Tambakti ao longo dessa disputa, que é um zagueiro também que o Al Hilal tem dentro do seu elenco. Então o Renato foi se adaptando a esses cenários, aos adversários, ao contexto de cada jogo. E eu acho que esse é o grande mérito dele nessa competição. E aí Agora se liga nas palavras do Rooney. Hoje, o Fluminense mostrou que no futebol não importa se você tem todo o dinheiro do mundo. Isso não garante que você vai ganhar tudo ou vencer todo mundo. O time árabe tem jogadores europeus com salários milionários, além de um técnico que, há apenas um mês, estava comandando uma equipe em uma final de Champions League. E mesmo assim, isso não foi suficiente para vencer o Fluminense, que tem um orçamento muito menor. O Flu jogou melhor do começo ao fim. Teve alguns momentos em que o Al Hilal criou perigo, sim, e até foi superior em certas partes do jogo. Mas, no geral, o Fluminense foi mais consistente, teve mais volume e mereceu a vitória. Sobre o pênalti, sinceramente, não vi nada demais. O árbitro acertou em não marcar. Mais uma vez, os times brasileiros estão mostrando que o nosso nível, comparado ao de clubes sul-americanos ou até mesmo europeus, não está tão distante quanto muitos imaginavam. O Flu venceu a Inter de Milão, quase bateu o Borussia e agora derrotou Al Hilal, que, vale lembrar, venceu o Manchester City. Chegar à semifinal com essa campanha é, sem dúvida, um dos maiores feitos recentes. Esse time está de parabéns pela vitória e por tudo o que vem fazendo até aqui.
The semi-finals. Frank Leboeuf is joining us now to talk more about this, but we will have a Brazilian team, at least one, in the semi-finals, Stuart. Yes, and I think they probably just about deserved it for the first 60, 70 minutes of the game. Al Hilal had a great sort of last 10, 15 minutes where they got lots of crosses into the box and caused lots of pressure. But a couple of good goals. They defended quite well, and yeah, good performance from them. I've always said, for what it's worth, not a lot really, to be honest, for me coming in this competition. But I think it would be apt if one of the Brazilian, South American sides won it, because it just means more to them, means more to the supporters. Al Hilal, bunch of mercenaries, good players, really good players. This was their big moment, wasn't it? The Club World Cup for them anyway, because nobody will care less, but they'll, you know, mosey on back to Saudi Arabia, and nobody will bat an eyelid about the league, and they'll get paid well. It's just a shame that they're actually, when you look at the team, there's so many good players in that. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic, who was brilliant in Italy for a long period. You know, there's Koulibaly, who was probably the best centre-half in Europe at one point. He went to Chelsea, had a bad time. Kim goes to Bayern, he's a bad time. But, you know, so it is a shame in a sense. Look, and Lodi, who was at Atletico Madrid, and the list goes on. And they put up a good fist in this competition, but these guys here, they've basically, you know, at the end of the day, well, if we're being honest, they've just sold themselves out to go and play in Saudi Arabia. So this was for them the big sort of platform, and they didn't disgrace themselves, but they just came up short. So in the game here, in that closing moments, Frank, I know that you disagree with what Casey said with that moment with Koulibaly. You start the run and you grab each other, you have to let go. And one does it and the other one doesn't know. And I've been in that position. And I think there is a real foul, because when the ball comes, you have to be free. And the guys never let Koulibaly free at a certain point to hit the ball. So therefore, for me, yeah, that was a penalty. There's no consistency in this. As we heard last year from the Premier League and others in Europe, that they were going to really clamp down on this kind of thing. And that was going to help try and eradicate most of the holding within the box from a set piece or a dangerous area. We saw, and I think the problem came with the consistency, we saw some calls given last year around Europe and others that were head scratchers that were not. And I think that is where the difficulty is when the holding takes place, is when is the right time. When is it the right time to let go? What Frank's saying, you know, you can hold on to each other until the ball's just about to be headed in or defended. But for me, Koulibaly started it by wrapping his arm round the defender's head. And once that takes place, the referee, I don't think, was ever going to give a penalty for that. You know, Koulibaly has tried to force a penalty there by putting his arm round the defender's neck to start with, and then let go, as Frank said, at an important moment, but not a penalty. But it just seems in the game in general, this has become more of a problem. But what I don't understand is, why do defenders want to grab hold of attackers now that the VAR looks at everything going on? Years ago, you didn't grab hold of people, you held them on one side, and there was no VAR, so you weren't going to get penalties given against you. But now, when you can get penalties given against you, people start to grab forwards. It's madness. No, because it's allowed. And that's to Craig's point. If they start actually looking at it, even through VAR as well, and going, hey, you can't bear hug somebody in the box, so okay, penalty, done. You have a look over last season, how many penalties were given. There was a lot of penalties. Okay. So even with how you feel about that, Frank, you do think that Fluminense were deserving winners tonight? I would say so, yeah. They were more consistent. There were some ups and downs, you know, and we saw the team, you know, clicking and suddenly disappearing. But overall, I have to say that I think Fluminense deserve to go through, and they show more qualities than Al Hilal. And on top of it, I'm pleased because seeing Thiago Silva, carrying and maybe playing against his former team, Chelsea, that can be something nice. He's 40 now, isn't he? Mm-hmm. I think also Bono made some nice saves for Al Hilal as well. So, you know, I think when you look at the run of play and different things, and when
your goalkeeper's asked to make some big saves, to give him the opportunity for that late flourish like you talked about. And also, they were the more adventurous side in the first half. Yeah. Al Hilal played with a back three, but it was a back five when they didn't have the ball. You couldn't say the same about Fluminense. They were a back three and their two wing backs were pushed on a little bit. So they were the side that wanted to control the game in that first half, first 50, 60 minutes. Okay. The winner of this game, we know, will be taking on the winner of the game between Palmeiras and Chelsea. Motivos da derrota do Al Hilal para o Fluminense hoje. Bem, digamos que foi uma partida de futebol justa entre os dois times. Qualquer equipe tinha uma chance real de se classificar. Foi uma partida em que nenhum dos times dominou completamente. Ou podemos dizer, seja antes ou durante a partida, que não houve um time que tivesse chances maiores ou merecesse se classificar 100% às custas do outro. Na minha opinião, o Al Hilal hoje enfrentou um problema porque estava jogando contra um time que, de certa forma, não era o jogo que o Al Hilal queria jogar, ou seja, era um time que muitas vezes deixava a bola para o Al Hilal. Havia uma posse de bola alternada. O time era muito perigoso para o Al Hilal nos contra-ataques. Como falamos, eles criaram mais de uma jogada perigosa, incluindo uma bola que Bono defendeu de forma espetacular. Então, talvez aqui tenha sido um pouco do problema quando o time do Al Hilal tinha a posse de bola. Os jogadores presentes no ataque não estavam no nível que o Al Hilal esperava para a partida de hoje. Especialmente também com a ausência de um centroavante ou de um ponta como o Salem, como estávamos comentando. E tínhamos a expectativa de que o movimento que o Leonardo faria, junto com o Malcom, explorando os espaços intermediários, poderia criar um perigo maior para o Al Hilal. Mas, na minha opinião, este foi um dos jogos mais fracos em que o Malcom apareceu pelo Al Hilal desde que chegou ao clube, sendo que ele é um dos melhores pontas que vimos na Liga Saudita, um jogador muito talentoso e muito forte. Mas o fato de ele não estar em sua melhor forma hoje fez muita diferença para o Al Hilal. Eu acho que o que prejudicou um pouco o Al Hilal hoje foi que em alguns momentos em que tinha a posse de bola, o time não foi eficaz, seja tentando manter a bola consigo ou sendo realmente efetivo no terço final do campo. E talvez isso tenha diminuído um pouco as chances do Al Hilal, mas como eu disse, a partida foi equilibrada entre as duas equipes e hoje poderíamos ver o Al Hilal se classificando. Mas e agora? Eu quero saber o que você achou disso tudo. Você acha que o Flusão chega na final? Comenta aqui embaixo e bora trocar essa ideia.